paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas adolescentes da ADMDF. Hoje nós teremos a nossa aula de número 3, cujo título é Obediência e Adoração. E faremos a nossa aula assim, à distância, mais uma vez, até quando o Senhor permitir que nós estejamos novamente reunidos presencialmente. Ok? Muito bem. O nosso texto de hoje se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 9. Mas antes de lermos o nosso texto, eu convido vocês a juntos fazermos uma oração ao Senhor. Amém? Ore comigo. Pai eterno, Pai bendito, nós oramos a Ti, Senhor, rogando a presença doce e bendita do Teu Espírito Santo. Seja Ele o nosso mestre, ó Deus, na meditação da Tua palavra viva e eficaz. Seja tudo, Senhor, para o exclusivo louvor do Teu nome. Nós oramos, Pai, e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem, como eu havia dito, nosso texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, vamos comigo. Mateus 15, de 1 a 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é a oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Amém, queridos? Muito bem. Então vamos aqui para a nossa lição, que nos diz o seguinte, na introdução: Deus deve ser adorado em todo o tempo. Por isso não devemos restringir a nossa adoração somente aos momentos de culto na igreja. E muito menos viver uma personagem que aparenta ser adorador, mas não o é. Você sabia que o seu lar, a sua família, é um lugar especial para Deus ser adorado? Veremos como isso é possível e ainda aprenderemos uma responsabilidade bastante valiosa em relação à adoração a Deus, a obediência. Coisa linda, né? Vamos meditar então sobre isso na nossa aula de hoje. A adoração ao Senhor através da obediência. Muito bem. O nosso primeiro tópico nos diz o seguinte: o que os olhos não veem, Deus vê. O ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece o pensamento. Ainda que a boca fale palavras bonitas e o discurso seja parecido ao que se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa em nosso coração. Em Atos 5, vemos a história de Ananias e Safira, um casal que, sendo dono de uma propriedade, resolveu vendê-la e depois ofertar parte do valor recebido aos apóstolos. Você pode se perguntar: que mal há nisso? Aos olhos humanos, nenhum. Mas Deus sabia que o desejo que dominava os seus corações era a vaidade.
porque queriam receber reconhecimento por parte dos apóstolos e da igreja. Ananias e Safira mentiram sobre a oferta, insinuando estar entregando tudo o quanto havia sido arrecadado com a venda das suas propriedades. Não haveria problema nenhum em ofertar parte do que havia arrecadado, mas a mentira e a má intenção do coração fizeram com que a oferta fosse rejeitada e ambos morressem. Lembre-se, Deus rejeita um coração segundo os desejos humanos. Você tem vivido uma vida verdadeira ou falseada? Para adorar a Deus, tem de ser de verdade e em obediência. Interessante, né, meus queridos? Essa passagem bíblica que o comentarista utilizou aqui para exemplificar a adoração sincera, o serviço sincero ao Senhor. Ananias e Safira entregaram, inclusive, muito dinheiro, porque uma parte da venda da propriedade, né? E diziam se tratar do valor inteiro, né? Então era uma grande soma. Ainda assim não agradou ao Senhor, porque em seus corações havia mentira, havia dissimulação, havia vaidade, o desejo de reconhecimento humano. E eu me lembro também, e vocês certamente vão se lembrar, daquela passagem em que o Senhor Jesus estava ali no templo, vendo as ofertas que eram colocadas. E então se aproximaram algumas pessoas e ofertaram muito dinheiro. E o Senhor estava observando, os seus discípulos ali próximos. E em seguida chegou uma viúva, uma senhora, e colocou ali 2 moedinhas. Tão pouco em relação ao que as pessoas ricas estavam ofertando. Mas o Senhor disse, ela ofertou mais do que todos eles. Porque aqueles outros estavam ofertando daquilo que lhes sobrava. Não fazia a menor diferença aquilo. Ela não. Ela ofertou aquilo que ela tinha, o sustento que ela tinha. Ofereceu tudo ao Senhor. Certamente com um propósito diante de Deus. Interessante como o Senhor sonda os corações. Vê aquilo que é a verdadeira intenção do homem com relação ao Senhor. E é isso que caracteriza a atitude que o agrada. É isso que caracteriza a verdadeira adoração. O verdadeiro adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade. Amém? Muito bem, vamos para o segundo tópico da nossa revista, que diz o seguinte: quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Nos diz assim o texto: obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão. E a decisão de obedecer é um ato de amor. Olha só, meus queridos, vale a pena uma pausa aqui. Obedecer é um ato de amor. E aqui o comentarista nos traz uma referência bíblica linda, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, onde está dito assim, o Senhor Jesus está falando: se me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Essa é a obediência bíblica, que nasce, se nutre, se alimenta do amor, do reconhecimento de quem é o seu Senhor, de quem é aquele a quem se obedece. Ok? Muito bem, vamos prosseguir. No Antigo Testamento, vemos que toda vez que alguém praticava pecado contra Deus, era necessário oferecer um sacrifício para se obter o perdão. E diferente do que podemos imaginar, tal situação não alegrava o coração de Deus.
Ao decidir por se afastar da vontade de Deus, dizemos que Ele não está mais na direção das nossas vidas e sim nós mesmos. É isso que queremos? Abrir mão dos planos de Deus para satisfazer a nossa própria vontade? Vale uma reflexão, né? A Bíblia nos garante que Deus ordenou a sua vontade para que ela fosse obedecida. E os que a obedecem serão felizes e jamais serão abandonados por Ele. Você quer viver uma vida feliz? Viva uma vida de obediência ao Senhor. E caso venha desobedecê-lo, não pense que tudo está perdido. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Se arrependa, peça perdão a Ele e guarde em seu coração a palavra do Senhor. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É o que nos diz o salmista. Meus amados, meus queridos irmãos, quem ama, obedece. A obediência, segundo a revelação do Senhor, é uma obediência que nasce do amor. Eu gostaria de ler aqui com vocês uns trechos de um livro do pastor Jamiel Lopes, pastor assembleano, psicólogo, especialista em juventude, onde ele também fala um pouco a respeito da relação da obediência e do amor, e da obediência aos pais, da qual vamos tratar daqui a pouquinho. Olha só, o amor é indispensável para alcançarmos o princípio da obediência. Sem ele, é impossível alguém conseguir obedecer. Claro, dentro dos padrões bíblicos, a esse tipo de obediência que o pastor Jamiel se refere aqui. Quem obedece aos seus pais encontra o caminho da vida. E aqui ele cita Provérbios 6:23, que diz assim: porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Ok? Muito bem. Então, meus queridos, quando Deus, que nos ama com amor eterno, quando Ele estabelece regras a serem obedecidas, Ele quer estabelecer princípios que nos façam verdadeiramente felizes. Eu quero trazer aqui para vocês uma comparação. Lembram dos sinais de trânsito? Das placas, dos semáforos, dos pardais eletrônicos que estão ali para tirar fotos de quem não segue as regras, quem passa um sinal vermelho, quem passa em velocidade acima da permitida pela via. Qual o objetivo desses sinais? Do semáforo, do pardal eletrônico? É justamente orientar quem está naquelas pistas de maneira que não ocorram acidentes, que não haja mortes. O objetivo daquelas regras é evitar o mal, o sofrimento na vida das pessoas. O objetivo daquelas regras é fazer com que haja vida no trânsito. Comparando as regras que o Senhor estabelece para nós, na sua palavra, na sua revelação bendita, objetivam nos fazer felizes, encher a nossa vida de paz, de verdadeira alegria, de sentido. O Senhor nos quer felizes, plenamente felizes, porque Ele nos ama. E por isso,
as suas prescrições, os seus princípios para nós devem ser obedecidos, porque Ele, que nos ama tanto, só quer o nosso bem. Ok? Muito bem. Vamos para o nosso terceiro tópico. O terceiro tópico nos diz assim: obedecer aos pais é obedecer a Deus. Olha só que interessante. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Vamos entender o que o comentarista nos quer trazer com este tópico. Vamos juntos? Vamos lá. Em nossa família, devemos obediência aos nossos pais. Afinal, essa é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo como Ele se relaciona conosco. Interessante, né? Nós vamos ver a importância que Deus confere, que Ele dá à obediência aos pais, à honra aos pais. Está lá no Antigo Testamento, está aqui no Novo Testamento. Nós começamos a nossa aula lendo o texto de Mateus sobre isso. O que nos lembra também a pergunta de Samuel ao rei Saul: o que é que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus. E é assim que às vezes nos comportamos com nossos pais, preferindo o sacrifício ao invés da simples ação da obediência. Não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência aos pais. Não se encaixa. Se o próprio Deus nos determina que nós devemos obedecer aos nossos pais, quando nós os desobedecemos, os desonramos, já estamos também automaticamente desobedecendo a Deus. Não é verdade? Ok. A Bíblia nos diz que obedecer aos nossos pais é justo. Em Efésios 6, versículo 1. Já parou para pensar o porquê disso? Foi a eles que Deus confiou a tarefa de nos mostrar o caminho que devemos seguir. Por isso, devemos entregar-lhes o comando de nossas vidas. Olha só, pessoal. Não sei se vocês vão lembrar, mas uma vez nós fizemos uma dinâmica em sala de aula e, se eu não me engano, com o Lucas e o José Augusto. Se eu não me engano, o José Augusto com uma venda nos olhos, e nós colocamos ali algumas cadeiras na frente dele, mesa, e desenhamos um alvo lá na lousa, lá na frente. E ele teria então que passar por todos esses obstáculos com os olhos vendados. E ele não sabia onde estavam esses obstáculos, porque nós colocamos depois que ele já estava com os olhos vendados. E então o Lucas, que seria, digamos assim, o seu líder, o seu pai, o próprio Senhor, o Lucas ia dizendo para ele: olha, um passo para frente, para, agora 2 passos para a direita, um passo para frente, um passo para a esquerda. E assim o Lucas foi guiando o José Augusto até chegar no alvo lá na frente. E eles conseguiram. Vocês lembram disso? Então, com essa nossa dinâmica, a gente pode fazer uma comparação do porquê nós podemos confiar nos nossos pais, do porquê nós devemos honrar os nossos pais, do porquê nós devemos obedecer aos nossos pais e por que Deus estabeleceu esse princípio tão importante. Ok? Vamos voltar aqui para o texto e já já a gente retoma essa história.
Nossos pais já tiveram a nossa idade. Já passaram por experiências pelas quais estamos passando. Sabem como nos sentimos. E acima de tudo, nos amam. Por isso, seus conselhos são valiosos. E muito mais do que isso. Deus nos garante uma recompensa. Olha só que maravilha. Aquele que honra seus pais, ou seja, aquele que dá crédito às suas palavras, terá vida longa. Está lá em Êxodo 20, versículo 12. Até Paulo, em uma de suas cartas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, se refere a esse mandamento, ressaltando-o e dizendo, é o primeiro mandamento com promessa. Bênção, né? Então, assim como o Lucas estava vendo os obstáculos na frente do José Augusto, que o José Augusto não estava vendo, porque estava com os olhos vendados. Os nossos pais, porque já conhecem o caminho, já passaram por aquilo que nós estamos vivendo hoje, podem nos orientar. Olha, filho, na sua frente tem um obstáculo que você não está vendo, mas eu estou vendo. Vai por aqui e não por ali. Entenderam a comparação? E se nós honrarmos aos conselhos valiosos, preciosos dos nossos pais, que são mais experientes do que nós, que querem apenas o nosso bem, que nos amam, se nós seguirmos aos seus conselhos, nós chegaremos lá no alvo. Ok? Entenderam? O José Augusto seguiu as orientações do Lucas e conseguiu chegar lá no alvo. Muita gente não tem seguido as orientações dos seus pais. Muita gente não tem seguido as orientações do Senhor, o Pai do céu. E por isso, não tem conseguido alcançar o alvo. Tem parado no meio do caminho, tem se machucado em obstáculos, não tem conseguido aquilo para o que foram criados pelo Senhor, serem plenamente felizes, terem paz, terem comunhão com o Senhor. Ok? Vamos para frente? Vamos lá. A nossa conclusão nos diz o seguinte: enquanto filho, você é chamado a obedecer aos seus pais. Mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo, algo que nos cause desânimo. Ele nos ama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade. Sua atitude para com seus pais será tida como para Deus. Vou repetir. Sua atitude para com seus pais será tida como para Deus, pois é Ele quem lhe ordena obedecê-los. Você deseja viver uma vida de adoração a Deus? Comece adorando-o em casa, obedecendo aos seus pais com uma vida sincera e verdadeira. É interessante, meus queridos, e aqui eu gostaria de fazer uma última observação a respeito da importância que Deus confere à obediência, à honra aos pais. A importância que Ele conferiu a esse princípio. Obedecendo aos pais, será tido como para Deus. A nossa atitude de obediência será tida como para Deus.
Eu já comentei isso com vocês em sala. Vocês vão se recordar. Deus estabeleceu o princípio da honra, da obediência aos pais de forma tão forte, de forma tão importante na sua palavra, porque é um princípio que nós automaticamente transferimos para Ele. Aquela pessoa que foi educada obedecendo, honrando ao seu pai, à sua mãe, que foi educada desde o início seguindo esse princípio, futuramente ela não terá dificuldades em honrar, em obedecer às regras, aos princípios, às orientações dadas pelo próprio Deus. De forma diferente, aquela pessoa que desde o início, lá com seus pais, foi desobediente, desonrou seus pais, não aprendeu o princípio da obediência, essa pessoa futuramente vai ter muita dificuldade em honrar o Senhor, em adorar verdadeiramente a Deus, em obedecê-lo. Porque quem ama, obedece aos meus mandamentos. Lembram de João? Para amar, para servir, para adorar verdadeiramente ao Senhor, é preciso obedecê-lo. Por isso que o princípio da obediência, da honra aos pais é tão importante para o Senhor. Porque refletirá na nossa relação com Ele mesmo. Ok? Muito bem. Já estamos quase finalizando. E eu gostaria apenas de deixar com vocês as 3 perguntas que o nosso comentarista faz ao final da lição. E são 3 perguntas com respostas de natureza pessoal, portanto, não há uma única resposta para elas. Cada um vai ter a sua resposta. E eu vou deixar para que vocês reflitam. Ok? Vamos lá? A primeira pergunta nos diz assim: obedecer aos seus pais, para você, é uma tarefa fácil ou difícil? A segunda: há algo que você insiste em desobedecer seus pais? E a terceira e última: você entendeu a importância de obedecer aos seus pais? Meus queridos, minhas queridas, com esses 3 quesitos, eu dou por concluído o nosso encontro e peço que vocês reflitam a respeito daquilo que nós comentamos aqui, que vocês reflitam acerca desses quesitos e que vocês busquem do Senhor a graça para serem cada dia mais obedientes aos seus pais, obedientes àqueles que estão constituídos em autoridade sobre vocês. Porque assim vocês terão mais facilidade em obedecer ao próprio Deus e ser plenamente felizes em tudo aquilo que Ele desde a eternidade tem preparado para cada um de vocês. Amém? Que Deus assim os abençoe rica e copiosamente em Cristo Jesus. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.